Nós estamos parados aqui na linha do IBGE, que divide oficialmente os biomas Cerrado à minha frente e Amazônia aqui atrás. O que a gente vê aqui não é a Amazônia, não temos mais Amazônia. Todas as árvores se foram. Infelizmente, a gente chegou nessa situação. Algo que a natureza levou milhões de anos para definir essas diferenças, em poucos anos a gente homogeneizou tudo. Tá tudo igual, infelizmente. As condições ambientais mudaram, está mais quente, está mais seco, a umidade do solo está mais baixa, o lençol freático de onde as árvores extraem água está muito baixo, as plantas que normalmente ocupavam aquele lugar, aquelas espécies não vão conseguir mais sobreviver. Então o local ele sofre uma alteração de tal forma tão grande que as espécies originais não se estabelecem mais. Então passa a existir um outro tipo de floresta mais degradado. Esse seria o ponto de não retorno. É uma soma de causas de origem ambiental, mais ligadas ao clima. Esse local aqui é um muriçizal, igual vocês estão vendo aqui. Esse aqui já começou, aqui outro pé aqui. Aqui é um muriçizal, uma lagoa. Isso aqui antigamente, isso aqui a água vem essa altura aqui assim. Mas divide os invernos, vem faltando a chuva, vem terminando, sabe? Então hoje está esse clima aqui. Sem água, sem nada, tá essa terra aí, igual vocês estão vendo aí tudo. É poucos local que está sendo conservado igual está sendo isso aqui. Por quê? Porque os fazendeiros tiram tudo, acaba com tudo. E fazer o quê, né? Quando eu era criança, chegava a época do caju e a gente ficava louco para comer o caju. E aí os mais velhos falavam assim pra gente, olha, não pode comer o caju antes de ter a primeira chuva. Então, hoje, se você for esperar ter a primeira chuva para comer o caju, você não vai comer, porque não tem chuva. Essa é a realidade. Não tem chuva. Hoje nós moramos terra indígena ilhado, que quer dizer é fazenda do lado de cá, estamos cercados de fazenda. É instalação de usina de produção de energia, é implantação dos BR. É assim que estão sufocando nós, povos indígenas. Onde você vê essas lavouras em beira de estrada, tudo aí, era tudo tomado por vegetação, aqui era tudo verdinho, era tudo beleza. Esse rio aí, misericórdia, peixe, chega, firminava assim, todo tipo de peixe. Foi o próprio homem que acabou. Desmatou tudo, tirou toda a vegetação da terra. E aqui, antigamente, é um lugar chamado Perroiripa, que quer dizer Rio do Matrixã, Rio Matrixã. E a mata era muito, por isso não tinha esse clima tão quente hoje que sofremos, né? Isso no mundo.
há estudos baseados em realmente análise de CO2 na atmosfera e o balanço de CO2 na atmosfera, que já apontam que essa região da Amazônia, como um todo, ela emite mais carbono do que está absorvendo. E isso é tudo devido a esse fator, esse leque de fatores que nós estamos discutindo aqui, as mudanças do clima, o desmatamento. Uma floresta, só para você ter uma ideia, ela emite 4 litros de água por dia, por metro quadrado. Parece pouco, mas a área da Amazônia são em torno de 6 milhões de quilômetros quadrados. Então nós funcionamos como uma bomba injetora de umidade na atmosfera. Então se você cortar essa floresta, você vai reduzir essa disponibilidade de água. Então vai começar a acontecer mudança, ou seja, vai secar, vai ficar mais árido, as árvores grandes vão desaparecer. A gente trabalha aqui nessa floresta há mais de 30 anos, então temos um longo histórico de coletas de dados e informações que puderam nos mostrar o que está acontecendo com essa floresta. A mortalidade das árvores está mais intensa do que o normalmente esperado, então a floresta está numa situação de degradação e por conta dessas mudanças climáticas todas que a gente está vivenciando. Nós temos evidências que nessa região, mesmo as plantas sendo mais adaptadas, elas se encontram num estado de vulnerabilidade maior à seca do que em outras regiões. Então são adaptadas, mas o grau de estresse hídrico já parece que não compensa essa adaptação. Essa é uma região também onde nós temos o elemento da fragmentação, da entrada do fogo. Com essa visão biogeográfica, essa é a região realmente que se encontra sob maior risco climático e risco de pressão antropogênica de um modo geral. A natureza, ela não é isolada. Se você causa um distúrbio, independente de onde esse distúrbio vai ser distribuído, vai ser propagado, e as consequências muitas vezes não são mais graves aqui, são mais graves em latitudes mais elevadas. Ou seja, um sistema integrado que cobra. Distúrbio aqui vai ser cobrado. Pode não ser aqui, mas alguém vai pagar essa conta. Alterações climáticas vão acontecer com o desmatamento da Amazônia, com a conversão da Amazônia em outro tipo de uso da terra. Isso é muito preocupante. Então a natureza está dando sinal, né? Não estou bem, estou morrendo, do jeito que está não pode continuar. Quando uma árvore morre, a gente perde um laboratório, né? A gente perde milhares de anos, milhões de anos de evolução, né? Possibilidades de curas de doenças, de alimento, de construção. É muita coisa perdida. E o que eu não consigo entender é como a gente deixa perder isso com tanta... como a gente permite que essas perdas ocorram com tanta facilidade. Depois que a gente começou a coletar semente e a sobreviver da natureza, porque foi isso que aconteceu, eu descobri um novo mundo. Um mundo de diversidade, um mundo com qualidade de vida. E a verdadeira, hoje que eu chamo a verdadeira felicidade. E a gente é muito mais feliz quando a gente respeita a natureza.
E aqui a gente está numa zona, é a zona de transição entre a Amazônia e Cerrado, e que a gente vê todos os dias mais um pedacinho dela indo embora. Ao mesmo tempo que é uma grande riqueza poder estar aqui e ter esses 2 biomas na porta da minha casa, também é uma tristeza porque eu vejo ele indo embora, cada dia um pedacinho. Tá aqui a prova, vocês estão vendo aí. A gente pega ele tem um favo aqui dentro. Tem de limpar ele todinho, ele tem de ficar desse jeito. E vocês podem olhar aí no chão que vocês vão achar muitos esses carocinhos aqui, ó. Tudo limpinho. Mas cadê a chuva? Chove para esse caroço nascer? Ele só nasce se tiver chuva. Se não tiver, ele não nasce. Os modelos de mudanças climáticas prevêem que, se continuarem as agressões, em 100 anos a temperatura pode aumentar 2 graus e a precipitação pode reduzir. Isso vai causar um distúrbio climático enorme em todo o planeta. Mas na experiência que eu vivi, que eu vivo, eu acho que esse tempo foi superestimado. Eu acho que em 50 anos a gente já está entrando numa parte irreversível. Esse ponto de não retorno da Amazônia é bem perigoso. É algo que, a partir do momento que ele chegar, e já está chegando, não vai adiantar mais muitos esforços para a gente tentar ter qualidade do ar, ter chuva e essas coisas. Agora, o que dá para dizer é: precisamos imediatamente parar o desmatamento na Amazônia, para poder justamente calcular melhor os efeitos, justamente para a gente poder planejar melhor. Precisamos de um tempo. Vamos parar, vamos planejar a ocupação desses espaços para ter garantia de que a gente vai manter 80% da floresta como determina a lei. Nós vamos ocupar de forma responsável a nossa terra. Então, essa que é a grande questão. É um alerta que nos diz: ainda dá tempo, ainda temos tempo, mas se não fizermos nada agora, em breve não teremos mais esse tempo. Porque no momento em que nós atingirmos um patamar de aumento de temperatura, a gente vai ter a progressão desse efeito de borda, porque toda a borda da Amazônia está ocupada. É claro que tem também um efeito muito grande global. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, né? Então ela tem um efeito de reguladora do clima. E se ela entra num processo de autodestruição, esse efeito regulador do clima vai mudar, e isso acaba mudando o padrão climático de todo mundo, por um lado. E por outro lado, essa destruição também manda para a atmosfera muito mais carbono e intensifica ainda mais as mudanças climáticas. E aí toda aquela nossa expectativa de limitar o aquecimento global em 1,5 grau, que foi definido no Acordo de Paris, vai ser impossível. Então o mundo perde a chance de limitar o aquecimento global em 1,5 grau se a Amazônia passa ao ponto de não retorno. Me entristece que nós estamos falando sobre essas possibilidades há muito tempo e elas ainda são possibilidades muito reais. Nós ainda temos um tempo para agir, mas nós não podemos seguir nesse ritmo de perda de floresta que a gente está vendo tão acelerado no futuro. Temos pouco tempo para agir. Eu acredito que a gente tem que cuidar enquanto há tempo, porque o nome já diz, ponto de não retorno. Então, se a gente quiser que os nossos filhos e netos vejam essas grandes árvores frondosas, a gente tem que agir hoje. A responsabilidade é nossa. Temos que assumir e fazer alguma coisa urgente. Quando os cientistas dizem que a mudança climática, que o aquecimento global já está presente, nós, povos indígenas, através do nosso conhecimento, dos nossos antepassados, nós sabíamos que essa mudança climática, essa devastação, esse calor já chegou no nosso planeta, no nosso meio onde vivemos. Isso é gritante.
Gostaria que me ouvir nesse mundo dessa classe repensasse na sua geração. Não pensar que o lucro, essa ganância de lucro prevalece, mas que prevalece a vida humana, o equilíbrio da natureza. Quando nós falamos, nós povos indígenas, que nós somos natureza e natureza é nós, isso nossos antepassados querem dizer que nós somos terra. O indígena sem terra não é indígena. E a terra sem indígena não é terra. Bom, eu acho que está na hora das pessoas realmente expressarem e falarem alto e se expressarem, seja nas suas famílias, nas suas comunidades, no bairro, na rua, na prefeitura, no governo local ou até no momento de eleger seus representantes em Brasília, no Congresso, presidente, governadores, senadores, que é como que a gente está na hora de parar a destruição de ecossistemas naturais. A gente não aceita mais continuar o desmatamento. O desmatamento e o desmatamento da Amazônia, a conversão do Cerrado é um problema para todo mundo. E agora cabe a gente a mudar o que a gente puder mudar, né? Mudar os nossos hábitos de consumo, a forma de explorar a terra. Nós temos capacidade para isso, mas a gente não tem vontade. E essa vontade a gente tem que fazer brotar de cada um de nós, né? Quando a gente conseguir isso, a gente resolve o problema.